Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Lagoa Santa, Mariana e Alfenas. Que bom que você está aqui com a gente. Cruzeiro e Atlético sem outra saída. Vencer ou vencer na rodada. O time de Cuca porque não pode deixar o Fluminense escapar e recebe o São Paulo. O time de Dorival Júnior porque é briga direta, sair da zona de rebaixamento. E vai à casa do Guarani. Que rodada para os mineiros. Vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Flávio Júnior. Flávio Carvalho de volta, boa tarde. Boa tarde. Serginho, boa tarde. E vamos lá então. Hoje tem estreia no Minas Esporte. Nós vamos falar aí dos confrontos de hoje para os mineiros. Mas a gente precisa ter a noção do que realmente eles precisam fazer nessa reta final do Brasileirão. Então tem matemática em campo. O Matemática em Campo faz a sua estreia aqui na Toca da Raposa, mostrando o caminho do Cruzeiro para ser campeão brasileiro. Há 6 rodadas do final do campeonato, empatado com o Fluminense com 57 pontos. O Cruzeiro tem desvantagem no saldo de gols, 20 para o Fluminense, 13 para o Cruzeiro, a diferença é de 7. O técnico Cuca acredita que o Cruzeiro precisa de mais 4 vitórias para ser campeão brasileiro. A gente mostra que o Cruzeiro pode até chegar ao título com menos pontos do que isso. No primeiro turno, nas últimas 6 rodadas, o Cruzeiro fez 11 pontos. Empatou com São Paulo, perdeu para o Vitória em Ipatinga, aí venceu o Corinthians, empatou com o Vasco e terminou com 2 vitórias, ganhando do Flamengo e depois contra o Palmeiras, jogo no Pacaembu. No mesmo período, o Fluminense fez 9 pontos com as vitórias sobre os reservas do Internacional e contra o Goiás. Empatou com o Vasco, com o São Paulo e com o Palmeiras e só perdeu para o Guarani em Campinas. O Corinthians também fez 9 pontos. Perdeu para o Avaí, para o Cruzeiro e para o Vasco, jogo que foi adiado. E depois, o time que na época era comandado pelo Adilson Batista venceu o São Paulo, o Vitória e o Goiás. Por ponto a gente não está projetando nada. Cada rodada a gente está tentando pontuar ao máximo, né? Então não pode desperdiçar oportunidade de vencer, porque no final, com certeza, a gente vai estar ali na disputa. Eu acho que estamos empatados com o Fluminense, a diferença é só no saldo de gol, então tem que pontuar. A conta de 11 pontos que a gente mostrou que é possível para se chegar ao título, caso o Fluminense e Corinthians repitam o desempenho de 9 pontos nas últimas 6 rodadas, foi o que o Cruzeiro conseguiu fazer no final do último Campeonato Brasileiro em 2009. Quando na 33ª rodada o Cruzeiro perdeu para o Fluminense em casa por 3-2, aí se recuperou vencendo o Sport na Ilha do Retiro também por 3-2, depois conseguiu 2 empates contra Grêmio e Atlético Paranaense por 1-1, venceu o Curitiba por 4-1 e fechou o campeonato com aquela vitória sobre o Santos na Vila Belmiro por 2-1. Já o Atlético encara hoje o Guarani em Campinas. É o primeiro de 3 confrontos diretos que o Galo ainda vai ter até o final do campeonato. Joga também contra o Flamengo e contra o Goiás. Guarani, que é o vice-lanterna do segundo turno, fez 9 pontos em 13 jogos, 1 a mais do que o Grêmio Prudente, que somou 8 pontos. O adversário do Galo venceu apenas 1 dos últimos 11 jogos que disputou, mas em casa é um adversário difícil de ser batido. Foram 16 partidas no Brinco de Ouro e apenas 2 derrotas. Perdeu para o Internacional por 3-0 na estreia do Celso Rotti e para o Atlético Goianiense por 1-0 há 10 dias, jogando em Campinas. O Guarani caiu muito de produção do que a gente vinha acompanhando do primeiro para o segundo turno. Então, aproveitar também o momento deles, a pressão para eles é muito mais do que a nossa aqui, né? Para a gente estar jogando fora de casa, longe da nossa torcida. Então, a responsabilidade, né, aumenta mais para eles, então a gente tem que aproveitar esse momento também, né? A matemática contra o rebaixamento é parecida com a do Cruzeiro, que vai em busca do título. O Atlético precisa de 11 ou 12 pontos para terminar o ano com o seu objetivo, se manter na Série A. Um ponto positivo para o time do Dorival Júnior é que é o único dos que brigam na parte de baixo que ainda tem 3 confrontos diretos a fazer. Além desse jogo contra o Guarani, o Galo ainda pega Santos e Flamengo em casa, sai para jogar contra o Palmeiras, recebe o Goiás e fecha sua participação no Campeonato Brasileiro no dia 5 de dezembro contra o São Paulo. Então, o Marcelo Beckler, que vai trazer todas as semanas os números do campeonato, nessa análise diferente, com a participação dos jogadores, enfim, para que você possa estar mais inteirado do que as equipes precisam fazer, curiosidades.